Olá, estamos aqui diretamente do canal do Badalando para uma invasão feminina. Pois é, nesse mês de março vamos ter um especial de Dia da Mulher. Vamos trazer várias personalidades do cenário feminino, como vocês já podem ter conferido o episódio de Acácia Maria, e hoje estamos aqui para um momento de troca muito especial. Pois é, vamos estar falando sobre cultura, produção de evento, diretamente com Elma Santos, ela que é radialista, jornalista, produtora cultural e diretora de cultura de São Cristóvão. Olá, Elma, tudo Olá, bom? tudo Como é que você bem? está? Tô bem, tô bem. Que Muito bom bom. estar aqui hoje. Muito bom essa ideia de dedicar um mês para nossa voz aí. Muito bem, estamos aqui, né, para conversar um pouquinho sobre a sua trajetória e entender como você começou, como você está hoje, passando por esse mercado que a gente vê que é um mercado dominado pelos homens, mas estamos aí quebrando cada vez mais essa barreira, trazendo essa gestão feminina que faz uma diferença e tanto. E eu queria que você contasse um pouquinho de como começou sua trajetória, né? Você que é da parte da comunicação, sempre produziu eventos, não? Como é que você começou nessa jornada? Pronto, vamos lá. Eu, eu comecei na minha inserção na universidade em 2000 e entrei na universidade em 2000 para fazer o curso de comunicação na UFES. E já lá dentro eu sempre gostei muito de cinema, né? E aí eu encontrei pessoas que eu conseguia me comunicar com essa área e pensar em atividades que a gente pudesse fazer dentro da universidade, né? Sim. Aí eu sempre tive essa ousadia assim, a gente fiz parte do centro acadêmico, a gente fazia mostras de cinema na reitoria da universidade, Uhum. a gente criava eventos também dentro da universidade, e eu acho que isso foi me dando um ritmo e fui começando a adentrar nesse mercado, né, cultural que eu já sempre gostei e tive interesse. E aí, eu já estagiei na área também, Sim. fiz parte de um projeto da Petrobras, que era o Cinema BR em Movimento, que a gente fazia mostras e debates de filmes. Depois, Rosângela Rocha, né, que realiza o festival Curta-se, me chamou para fazer parte da equipe como assistente, estava acabando de entrar na universidade. E no ano Uhum. seguinte, eu já entrei para a equipe do festival, acho que fiquei uns 15 anos, se eu me recordo bem, lá até a 15ª edição, 16ª, por aí, do festival. E aí fui indo, comecei a ir para o mundo da música também, comecei a Uhum. fazer eventos. Dentro do Cultas também eu mudei, eu fazia coordenação de mostras, né, que é Sim. exibição de filmes. Depois eu já migrei para a coordenação de eventos culturais do festival E também. aí, como é que foi essa troca, né? Saindo um pouco da. Na verdade, em paralelo, né? Tanto a parte da É. comunicação como a parte da produção de evento. Essa parte da produção de evento, você teve. Tipo, fui na raça, fui aprendendo, como é que foi sendo feito? Na raça, como a grande maioria de quem trabalha na área cultural aqui, né? A gente não tem atividades continuadas de formação. A gente não tem curso de produção cultural, por exemplo, dentro da Sim. universidade, ou um curso técnico, né? A gente não tem isso. Então, eu fui muito procurando as coisas, assim. Eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei de estudar, porque era uma área que me interessava, né? Então, eu Sim. pensei assim, bom, como é que eu vou saber fazer? Eu quero fazer isso aqui, eu quero ser produtor cultural. Como é que eu vou fazer isso? Era estudando mesmo, assim, era catando coisas na internet, procurando. Quando tinha a gente tinha até uma quantidade maior no começo, assim, dos anos, na primeira década, até começo da segunda década dos anos 2000, a gente tinha muita feira, né? Feira Uhum. de música, feira cultural em Salvador, Fortaleza, E aí você Recife. começa a ir também E para aí esses outros eu ia para estados os para entender. eventos, eu ia para os eventos e ia catando, assim, eu não ia pro evento para eu aproveitar o evento Sim, mas já como para ter público. aquele olhar crítico de entender o que é que eu posso trazer de diferente para o meu estado e para os seus Exatamente. eventos. Eu ia para lá, se eu ia assistir um show, eu ficava observando a equipe técnica trabalhando. Sabe? Se eu ia para um evento que tinha várias pessoas, rodas de conversa, eu Uhum. ia catando as pessoas, eu sabia quem ia estar lá, eu procurava essas pessoas, eu trocava ideias, experiência com elas. Né? Eu mais captava na época do que Sim. trocava, mas Aham. assim. E aí eu fui indo, comecei a produzir algumas bandas, então todos os eventos de música que eu ia.
Brasília também tem um evento que eu lembrei bacana, que era a FME, que era a Feira Internacional da Música, que tem atividades de formação mesmo, que era roda de conversa, Sim. cursos, é, rodadas de negócio. Então, eu ia não para me entreter, eu ia Para aprender. para aprender. E dentro desses eventos que você foi lá, quando você começou, né, nessa sua jornada, você via muito essa participação feminina ou não? Era mais masculina mesmo e é bem complicado a gente estar inserido nesse mercado. É predominantemente masculino esse cenário, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha, assim, ela falando, ela é produtora, Sim, e ela falando assim, é uma dificuldade que a gente tem de montar uma equipe feminina mesmo, né? Porque a gente não tem todas as áreas, assim. sim, E a gente tá mais nesse cenário da produção, né? sim. Mas a gente não tem uma produtora de palco. É difícil a gente encontrar uma Técnico de técnica de som, som, né? técnica de luz. Assim, então, quando eu acho, eu pego contato já, assim. Sim, para fazer essa diferença, né? Lá em São Cristóvão, que é onde eu estou, né? A gente tinha apareceu uma menina que ela era produtora de palco. Se eu não me engano, era do Cordel do Fogo Cantado, eu acho. Sim. E aí, pronto, teve uma hora que ela parou e eu puxei ela um pouquinho pra conversar, troquei ideia, peguei o contato dela pra ela ver se a gente consegue fazer alguma coisa, alguma atividade, assim, formativa. Mas é um sonho ter uma equipe sonho, totalmente né? feminina, assim. Quando a gente vê palco, assim, às vezes a Beyoncé faz, né? A banda dela já fez Sim, shows, ela, sim. outras pessoas com uma banda totalmente feminina, assim, a gente fica, poxa vida, né? É o sonho do que a gente quer, né? Principalmente aqui no Nordeste, assim, acho que principalmente a gente tem mais essa dificuldade, assim, tanto que a menina que eu encontrei era paulista, assim, né? Entendi. Ela é produtora de De palco, quebrando mas essas barreiras como você fez lá é, atrás e conseguiu ir fazendo isso, né? isso. Mas é isso, assim, eu acho que a gente tem ótimos profissionais na área da cultura, né? Não só nessa área técnica, assim, a gente tem Sim, pessoas muito capacitadas. Mas eu acho que a gente tem uma dificuldade maior nessa, nessa formalização da cultura. Isso eu falo assim, no nosso cenário, mas a gente sabe que se eu for para o sul, eu vou encontrar alguém com esse sim, mesmo discurso em qualquer outra sim. região, Uhum. né? É porque eu acho que o nosso é mais distante pela formação mesmo, assim, né? Por essa questão da formação mesmo. Mas essa dificuldade, ela é nacional, da gente, porque a cultura, ela não é tratada como uma área profissional, Sim, é né? como um divertimento. Como um divertimento, né? Eu tenho uma amiga que é cantora, ela disse que foi abrir uma conta no banco, aí a mulher perguntou a profissão pra ela, qual é a sua profissão? Ela, sou cantora. Aí a moça atendente fez, certo, mas o quê? Aí ela disse que eu parasse olhando pra ela e falei, eu sou cantora e sou compositora também. Né? Porque, Exatamente. assim, a cultura ela é vista só como entretenimento, mas não é vista como as pessoas que trabalham com cultura, essa deveria ser a profissão delas, né? Sim. Mas o cenário é dificultoso e não há essa preparação, né, para a cultura como uma atividade como outra qualquer, como uma Tanto que a educação, gente como uma vê medicina. algumas pessoas que vivem da cultura e às vezes não tem nenhum CNPJ aberto, então acaba tendo muitas dificuldades até de contribuir para Isso. né, para continuar e entender que de fato aquilo é a profissão dele. Então a gente leva muito no paralelo, né? Ah, eu sou cantor, mas eu faço isso, eu sou cantor, mas eu faço aquilo. Não consegue trazer isso de fato como uma profissão, infelizmente, no cenário que a gente vive hoje, né? Exato, E o que a gente busca ainda, na nossa realidade, é a valorização disso, né? Não é nem a Sim, profissionalização, então a gente tá bem lá atrás, lá assim. atrás. Porque o que a gente tá buscando hoje é a valorização do nosso trabalho, até na prática mesmo, assim, de um artista sergipano ser tratado de maneira. Eu não digo que. Eu posso estar abrindo até uma discussão muito grande, assim. Mas, assim, nem igualitário, porque o que é que esse. Quando você vai para o evento que tem um artista nacional, de renome nacional, quem que já construiu uma carreira Sim, em um artista local? A maioria das pessoas não vão para ver o artista nacional. sim, Nossos horários não são os melhores horários de apresentação, né? sim.
Nossos, eu falo da cadeia. Sim, cara, né? sim. E a nossa luta ainda é pela valorização do nosso trabalho, nem ainda pela profissionalização, porque o caminho é longo, né? Uhum. Para isso. E quando a gente volta lá atrás, que você frequentava essas feiras, e aí depois você vai. Os seus próximos passos depois dessas feiras, você entendeu, aí voltou e aí começou a fazer mais coisas aqui dentro. Como é que continuou a sua jornada? Isso. Sempre aconteceu. Eu comecei produzindo alguns eventos também na cidade, né? Uhum. Como eu já circulava nesses cenários, então, assim, quando tinha banda que tava em turnê, então ele já procura, já sabe quais são os produtores da cidade, então já Sim. procura para fazer. E acabava criando esse cenário, produzindo shows, eventos na cidade, e paralelamente eu produzia algumas bandas também, né? Uhum. É, algumas bandas De sergipanas, né? Daqui de sergipanas. Aracaju, Uhum. especificamente. E aí, isso acontecia paralelo. Eu fazia eventos, incluía as bandas que eu trabalhava também. Entendi. E fazia evento com outras bandas de outras cidades Você também. trazia De outros estados. outros estados, entrava em contato com você proporcionava essas outras bandas de Isso, nacionais, é. e aí aproveitava a oportunidade para também estar colocando como abertura os artistas locais também para essa valorização. É. Não só abertura, dentro da Sim, dentro da programação, né? programação, Isso, entendi. é. A gente sempre fazia bandas sergipanas com bandas de outros estados. A gente sempre fazia essa mescla também. E tentava articular para a ida deles também para outros Para os outros locais, né? locais, entendi. E aí era isso sempre, assim, é um contato com os produtores de outros estados, né? Contato com quem está nessa cadeia para que a gente consiga se articular e fazer outras coisas também, né? Uhum. Pronto, e aí eu fui produzir evento, produzir bandas, depois teve uma época que eu parei de produzir banda e fiquei só produzindo eventos mesmo, e paralelamente ali o jornalismo também, né? Sim. Que era a minha área de formação. Mas eu sempre pesquisava muita coisa. Na verdade, eu acho que eu tive a sorte de estar num cenário, quando isso tudo aconteceu, de uma situação de política pública que tentava construir alguma coisa pra gente, né? A gente Era teve o Ministério de favorável. Gil, que foi uma transformação, que foi a criação do Sistema Nacional de Cultura, que seguia os parâmetros do SUS, assim, dessa coisa Uhum. de vamos profissionalizar essa área. A gente cria o sistema nacional e os municípios e estado criam um sistema que envolve conselhos de cultura, que é par e par a participação da sociedade civil com o governo, Sim. criação do plano de cultura, também que é um programa de 10 anos de gestão, né? Uhum. De planejamento de gestão, de políticas públicas mesmo para a cultura. Sim. E então, nesse período de formação de todas essas discussões, era o período que eu estava nesse cenário, então eu também comecei a pensar. Porque a cultura, como eu disse, né? A gente está tentando valorizar, mas o que a gente precisa dessa Sim. profissionalização mesmo, Uhum. né? De ser encarado como uma profissão mesmo, né? Que a gente produz ainda. 5% do PIB é da cultura que o Brasil Sim. produz. Então, Uhum. é, E se a gente for ver também ao redor o que a cultura ela interfere, né? Tanto na parte de contribuição para os outros, né? Tipo, de movimento da turismo, economia movimento da mesmo, economia exato. mesmo, Envolve outras áreas, é outras turismo, é toda áreas. a área de produção, é, de aluguel de equipamento, de aluguel de serviço de Sim, segurança, de aluguel de serviço de pessoal de limpeza, né? exatamente. De buffets que vão abastecer tudo aquilo, Sim. né? Impacta muitas Geradores outras são pessoas, muitas coisas gera que muito envolvem, trabalho, né? E E renda, E trabalho e renda, renda. exatamente, renda, e na maioria das vezes para essas pessoas que são mais autônomas, né? Que não tem algo fixo e vê Exato. ali uma oportunidade de É. estar trazendo dinheiro de fato para dentro de casa e alimentar sua família. Exato, exatamente. Eu vou dar mais um exemplo, assim, que é do lado. Lá em São Cristóvão, a gente fez a retomada depois de 12 anos parados, a gente fez a retomada do FASC, que é um festival. Sim. Gente, assim, eu lembro de eu menina indo pro FASC, sabe? Visitando Aham. o museu, indo ver a apresentação. A mesma coisa também no Festival do Laranjeiro. Sim. Mas é um festival que envolve todas as artes e público, gratuito para a população, né? Sim. É, então, isso tá assim, na minha mente desde pequena, Essa lembrança, essa né? lembrança. E aí, quando eu fui chamada para trabalhar lá e quando foi se pensar na retomada desse festival,
Eu fiquei em êxtase, assim. Da gente pensar num um evento que é tão grande, não é porque eu tô lá, não, gente, assim, mas Sim, assim, hoje a gente tem reconhecimento de várias pessoas, assim, né? De várias pessoas de outras áreas. A gente convidava artistas. Hoje em dia a gente tem artista nacional que pede. liga pra tocar no Faz. A gente tem depoimentos muito bonitos de artistas, sabe? A gente o Russo Passapulso, mesmo do Baiano Assiste, ele fez 2 posts durante a semana seguinte que ele participou do festival, falando de como aquilo mexeu com a cabeça dele, assim, Que bom, né? De ver né? toda aquela movimentação de grupo de cultura popular, das pessoas nas ruas, do cenário que é a cidade também, que é São Cristóvão é lindo, né? Maravilhosa, é. E de você ver tudo aquilo ali se movimentando em torno da arte, né? Do que as Uhum. pessoas produzem. Então, sai todo mundo esteja. Eu tenho uma leve impressão não, nesses 8 anos que eu tô lá já. É muito engraçado, assim, porque as pessoas, muitos artistas, que a gente não precisa citar nomes, mas a gente sente assim, como as pessoas acham que a gente vai fazer um show na cidade do interior do Sergipe, no maior estado, né? Sim, E quando eles chegam lá, eles saem surpresos mesmo, porque assim, a gente produz um evento durante todo o ano. É muito trabalhoso, são várias frentes, são todas as artes, né? São vários palcos dentro da cidade acontecendo tudo ao mesmo tempo, sim. Então né? existe um grande planejamento por trás Isso, disso para fazer que naquele momento é. tudo dance É. conforme a música, né? E aí a gente tem capacidade de fazer isso. A gente tem artistas maravilhosos na cidade. Hoje a gente já tem uma quantidade bem maior de shows, de artistas que conversam com artistas da cidade para fazer um feat, né? Para ter essa Sim, interação. E a gente nota, assim, é notório. Muita gente que chega e a reação de surpresa deles e da equipe quando vê onde é que eles estão, que chega pensando que vai fazer um showzinho na cidade interior. sim, E quando vê todo o aparato que é, e o público também, que é maravilhoso do festival, que a gente não pode deixar de citar, né? Porque eles uhum, fazem a grandiosidade do festival. E aí, voltando para o assunto da economia, a gente sim, movimenta tudo isso, assim. A gente conseguiu criar um cenário na cidade que as pessoas alugam as casas delas, porque a gente não tem hotel, né? sim, É sim. grande Aracaju, a gente não tem essa toda estrutura da E rede aí a hoteleira. pessoa não quer ficar naquele vou num dia, volto, Tinha que ter uma perigoso, todo mundo quer movimentação beber e gigantesca. tal. E no mês que antecede é muito bonitinho de ver assim, todo mundo pintando as casas, arrumando as Sim, casas, sabe? Para receber e a casa deles mesmo, que eles vão estar lá, mas as pessoas se preparam para aquilo, sabe? Da que cidade. legal. E é o movimento da economia, é gente que vai vender cerveja, é gente que vai vender comida, é gente que faz da casa, que a gente chama no turismo de cama e café, né? Que Uhum, você prepara para receber a pessoa. Às vezes você aluga um quarto, às vezes você aluga a sua casa toda e sim, você prepara café da manhã, bota a gente para substituir aquilo que seria um hotel, assim, sim, né? sim, sim. E a gente faz capacitação para essas pessoas também, tanto para a área do comércio, quem vai vender, capacitação de receber gente de outras línguas, que a gente recebe também no festival, né? Turistas que estão na cidade, ou então de gente que vem para o festival. Então, é uma movimentação muito grande, assim, sabe? Da Sim. economia. No primeiro ano do FASC, acabou cerveja, gente. Acabou cerveja. Se não tinha cerveja, as pessoas beberam durante o festival, no primeiro dia. Porque Caramba. acho que as pessoas não tinham essa. A Os comércios não noção do que ia noção ser, do que né? ia ser. E o comércio não estava preparado. Então, a partir do segundo ano, a gente já teve a parceria da UFES, a gente faz atividades de formação para o comércio, para o atendimento, para receber o turista, tudo isso a gente faz durante o segundo semestre, praticamente, assim, nessas atividades de formação para eles. Muito Os legal. artesãos também começam a produzir coisas bem mais cedo, assim, Para já porque é deixar uma tudo movimentação pronto. muito grande. E vocês também trouxeram algo inovador para o FASC, né, em relação às mulheres. Se você puder contar um pouquinho também pra gente dessa atuação feminina durante esse projeto. É isso. A gente sempre fica nessa busca, assim, né? Porque, na verdade, a presidente da fundação é uma mulher também, ela é ligada a Uhum. essas casas, a gente fica pensando, pô, vamos montar uma equipe feminina, a gente é tão competente para isso. Desculpa, meninas, mas a gente é bem competente para isso. E a gente sempre fica buscando, assim, tá? De gente. Às vezes a gente faz até testes em outros eventos, porque não dá pra gente testar alguém também Sim, num evento num grande, evento né? muito grande desse. Uhum. Mas a gente observa muita gente que tá ali, a gente faz eventos durante o ano todo, então às vezes a gente traz alguém de teste para ver como é que a pessoa se adapta ali. E a gente tem aumentado o número de mulheres na nossa equipe. Assim, nos últimos anos vamos contratar mulheres. Vamos contratar mulheres. Seja no palco, ou seja na equipe Na técnica, equipe técnica, né? principalmente. Porque a gente. Tem gente que trabalhou com a gente no festival e já faz parte da nossa equipe hoje em dia lá, assim, sabe?
Entendi. E a gente vai buscando sempre, mas é uma dificuldade mesmo que a gente tem, né? Nessas áreas. A gente tem mais mulheres na produção. Uhum. É um cenário que a gente Já tem uma, conseguiu se já inserir conseguiu se e inserir por conta dessa organização feminina mesmo, aquele olhar né? crítico, Crítica, um observador, checklist bem feito. o cuidado no tratar, todas essas coisas. Então a gente. Mas a gente tem uma grande dificuldade que é em outras áreas técnicas, por exemplo. A gente não tem tanto. A gente tem mais mulher cantora, por exemplo, na área da Sim, música. A gente tem mais mulher cantora, mas a gente não tem. Como eu falei, assim, uma amiga minha queria montar uma equipe toda feminina, mas é difícil a gente encontrar mulheres. A grande maioria delas são cantoras, mas a grande sim. maioria delas não são. Não são musicistas de outras áreas, não são baixistas, não são bateristas, a gente não tem esse leque de Entendi. opções, assim, Aham. né, em Sergipe. A gente, de fato, não tem. A gente vai tentando lembrar, mas a gente tem, por exemplo, samba de moça só, são mulheres maravilhosas que dominam os instrumentos, tem, tem integrante da banda que toca vários instrumentos, que é diretora musical, mas, assim, a gente vai catando, né? A gente vai tentando Sim. aqui forçar a memória Lembrar. para lembrar quem são elas, né? Nós, né? Uhum, uhum. Nessas áreas. Mas a gente tem muita dificuldade mesmo, assim. No Cultas, por exemplo, eu achei uma produtora de palco, né? E aí a gente. Eu catei ela, assim, na hora que eu vi ela lá trabalhando, eu fiz, olha, produtora de palco, ela coordena tudo da banda. Uma banda masculina, inclusive, né? Que era a banda que ela fazia parte. Então, E eu já você cato, assim, eu já comecei, na hora que ela parou a folguinha lá do trabalho, ei, vem aqui que eu vamos quero conversar conversar. com você. Conversando depois, me passa seu contato também, para que a gente possa fazer alguma outra coisa. Até eu, na hora, eu já pensei, eu podia trazer essa mulher para fazer uma formação aqui, né? Para mim, Sim, para para a mulheres, capacitação de outras mulheres, de né? outras mulheres, pra gente ver que ela tá ali, né? Às vezes a gente se espelha, né? O Você espelho, ele é acha que falta isso dentro do cenário da cultura, esse se espelhar e não competir? com certeza, né? Com certeza. É, competição feminina em qualquer área, gente. Mulheres, não, por favor. Né? Já é tudo tão dificultoso. A questão do machismo, ela nos veda de tanta coisa já. E aí a gente tá nessa competição, gente. Quando os homens estão dominando o mercado, você tá competindo com outra mulher por um Exatamente. espaço, não. Por um espaço que pode ser compartilhado. Pois é, que precisa ser compartilhado por Compartilhado. outras mulheres, Até né? como você está falando, né? Hoje a gente não tem mulheres em todas as áreas. As que a gente tem, ao invés da gente capacitar outras para estar ali junto com a gente quer entrar nessa disputa que é totalmente desnecessária, né? Então, essa capacitação do cenário feminino para que ele consiga atuar em todas essas áreas que a gente tem aí, não só na cultura, mas no mercado de trabalho como um todo, é de suma importância, né? Até por conta de um mercado machista. Exato. Inclusive, você já passou por alguma situação que lhe deixou totalmente desconfortável e você entender que você estava passando por aquilo ou que a sua capacidade técnica para passar uma orientação não foi aceita pelo fato de você ser mulher? Já, sim, com certeza. Eu já passei por situações de assédio moral mesmo, feminino. Eu fiquei pensando, gente, assim, um homem não passaria por isso que eu passei. Então, um Sim. homem não seria questionado da sua capacidade, como aconteceu uma situação comigo, por ser homem. Eu tenho certeza que o homem que me abordou e fez uma fala machista, dizendo que eu não entendi aquilo que eu estava fazendo, isso já aconteceu comigo, e que eu não entendia porque eu era mulher. Ele usou essas palavras. Você não sabe o que é isso porque você é mulher, você não entende disso. Uma questão técnica. Entendi. Então, assim, um homem jamais passaria por essa situação. Aquela situação não é porque não era eu, Elma, que estava sendo atingida. Era eu, mulher, que Sim. estava sendo atingida Sim, com por certeza. um cenário que é totalmente masculino e que eu tava ali e aquele homem achou. Não, o que é que essa mulher tá fazendo aqui? Aqui não é nem espaço dela. Foi isso que ele fez e que ele. Externou, né? Externou. Ele verbalizou isso pra mim, né? E outras situações também de assédio que é exclusivamente por eu ser mulher. Sim. Não é por nenhum outro motivo, assim. Não é porque eu dei bola, não é porque eu dei abertura, não é porque eu tava fazendo nada de errado. Era pelo fato de eu ser mulher, estar ali. E às vezes a gente bloqueia, assim. Você pode contar alguma situação pra gente entender um pouquinho? Eu já fiz um evento
Um evento, não precisa estar. Sim, com certeza. Que eu cheguei, era um evento de comemoração de instituição, e aí eu cheguei pro trabalho, a equipe estava contratada já pela instituição, e eu cheguei para trabalhar. Primeiro dia, era uma quinta-feira, a gente estava na preparação, o evento seria o final de semana todo. Uhum. E aí eu falei alguma coisa técnica pro cara, que era o operador lá do som, e ele virou para mim e falou isso. Não, isso aqui você não entende disso, não. Você é mulher, você não entende dessa área, não. Você vai pra lá, fofinha. Vai, fica lá no seu lugar, sentadinha, bonitinha. E aí, né, dessa vez eu esbravejei, assim, né? Dessa vez eu não engoli seco. Eu não fui pro embate direto com ele, mas eu reclamei da empresa que foi contratada pela postura dele. Eu digo, ó, eu vou trabalhar com essa pessoa por 4 dias. Não vai dar pra eu trabalhar com ele assim. Assim, ou você manda outra pessoa pra cá, Sim. ou você conversa com esse seu funcionário. Porque com ele eu não vou ter, nem questionei ele. Eu saí e fui fazer meu questionamento. Eu não vou trabalhar com ele. Não dá pra trabalhar com ele. Porque eu sou tão profissional quanto ele, e ele vai ter que me respeitar nessa situação. Né? Eu falei com o dono da empresa. Foi resolvido. Se ele entendeu que foi um erro dele ou não, ele teve que. Ou se ele foi machista mesmo, se ele se incomodou, ele teve que me engolir seco, porque era isso. Mas assim, no decorrer da situação, ele foi. Ele entendeu o recado do chefe dele. Sim. E o meu. Né? Pro chefe dele. Isso foi corrigido. Mas já teve outras situações também de assédio, assim. Eu já tomei um selinho na boca de um cara que eu tava trabalhando. Eu pedi a atenção de todo mundo que tava reunido. E ele tava alcoolizado também, mas Sim, isso não é justificativa. não justifica, com certeza. E ele me deu um selinho na hora, assim. 2 vezes isso já aconteceu. Uma vez, eu já tava puta, porque ele tava me dando muito trabalho, cara. Já durante o decorrer de toda a gravação, ele já tava me dando trabalho. E outra vez que aconteceu comigo também, eu fiquei sem reação, que é o que acontece com a maioria das mulheres quando você sofre um assédio. A gente fica em estado de choque, né? choque. Você toma um susto daquela e você não tem reação, né? E às vezes depois assim, você fica pensando em 10 mil respostas, 10 mil atitudes que você poderia ter feito, porque você tem consciência do que é o machismo, do que é o que a mulher sofre, e você poderia ter reagido, você não reagiu. Sim. Isso é uma coisa que eu observo, que já aconteceu comigo, e que acontece com muitas mulheres mesmo, porque a gente se assusta, né? Com a situação. Sim. Quando ela acontece com a gente sabe de todos esses episódios, mas quando acontece com a gente, é outra reação, né? Com certeza. E é muito ruim. Eu fiquei pensando assim, gente, eu tomei um beijo na boca quando eu tava trabalhando. E o que é que um homem não passaria por uma situação dessa? Sabe? A gente sofre essas situações pelo simples fato da gente ser mulher. E o machismo ainda tá aí prevalecendo dessa maneira, né? Tão violenta como é pra gente. Exatamente. Violenta de todas as formas, né? Porque invade um espaço que a gente não está liberando, né? Exatamente. A gente tá ali exercendo a profissão da gente, trabalhando, e muitas vezes de igual para igual, independente do sexo. E aí, quando a gente passa por uma situação dessa, a gente entende que a gente está sofrendo aquilo única e exclusivamente pela gente ser mulher. E isso tira a gente dessa zona, coloca a gente no outro local, e que às vezes a gente fica se culpando. Porque naquela hora eu não tive uma atitude. Só que às vezes a ficha nem cai da situação que tá ali acontecendo, né? Exato, o problema não é meu, o problema é desse cara imbecil que tem uma atitude dessa, entendeu? Exatamente. É como eu disse, assim, ele não. Se fosse um homem parando ele ali, ele não ia fazer qualquer outro tipo de atitude. Eu tenho certeza que ele ia parar e prestar atenção no que ia ser falado, dito, né? No que ia ser dito, né? Mas acha que tem um direito de fazer isso, infelizmente. Mas, assim, eu vim do cenário que a gente. Eu fui adolescente nos anos 90, né? Sim. Então, era outra. Assim, eu tenho uma sobrinha que eu ri com ela, assim, que ela teve a fase dela. Hoje em dia ela já é adulta, tem 20 e poucos anos. E aí, ela gostava muito de rock, de várias bandas, assim, do grunge, né? Sim. Que ela não viveu, mas que ela amava. Aí ela falando, eu queria ter vivido nos anos 90, deve ser tão legal. Eu fiz, não era legal. E a gente nem entendia que não era legal. Isso não era legal assim. Sabe por quê? Eu até brinquei com ela assim. Nos anos 90 eu lia Capricho e ela dizia como eu tinha que me comportar pra mim não gostar de mim. Então, hoje em dia o entendimento dela é outro, assim, né? Sobre a postura dela. A gente tem outra geração de meninas que tem outro entendimento que a gente não tinha, porque isso o machismo, ele tá até hoje, mesmo com tantas lutas, mesmo com o cenário de todas as discussões que existem, o machismo, ele tá aí provando que ele tá firme e forte, né? O que a gente tá fazendo é uma luta pra
de combate que a gente faz hoje, que a gente não fazia, como eu brinquei, né? Que eu lia Capricho pra saber o que é que eu tinha, Exatamente. como eu tinha que me comportar pra ser aceita por um homem do sexo, né? Masculino, por Sim, um macho. sim. E que hoje a gente é muito mais Hoje a gente autossuficiente, a gente entende que a gente não precisa deles para nada. não precisa deles para nada. Desculpa, David. E hoje isso é uma realidade dentro do A gente tá Badalando, rindo, mas né? é um assunto muito sério, Isso, né, é um assunto gente? sério. E aí, a gente, trazendo isso um pouquinho pro Badalando, o Badalando foi isso, né? O Badalando nasceu com David, né? Que ele está aí Uhum. nessa estrada há muitos Há muitos anos. anos. Vocês já se conhecem um pouco dessa época. Desde quando a gente era garotinho. Garotinha. E hoje o que a gente está fazendo, inclusive nesse podcast, é tentar quebrar isso. Então, hoje, dentro do Badalando, se a gente for ver, fora David, entrou agora um outro rapaz para poder fazer parte da equipe. Mas o cenário da gente é um cenário dominado pelas mulheres. Hoje tem tanto eu, que fico nessa parte da gestão com o David, e na parte do financeiro. Eu tenho Vanessa, que faz parte do time da gente, que inclusive roubou o operacional e o comercial de David, justamente pela gente entender que essa gestão feminina é uma gestão que ela tem um olhar muito mais crítico. Então, eu tenho um planejamento do evento sendo feito com muito mais antecedência, essa tranquilidade na hora do evento. E esse olhar de David muito mais de supervisão e orientação do que, de fato, de ser feito. Então, a gente passou agora pelo carnaval. A gente teve um mês todo de evento e foi aí orquestrado brilhantemente por Vanessa, que tá aí junto com a gente. Uma mulher que sabe o que quer, né? Passou por vários... Ela tem muitas outras experiências fora daqui, exatamente com essa parte de gestão de equipe. Então, traz uma maturidade e um olhar diferenciado que, de fato, a mulher tem, né? Exato. Ela consegue fazer... Eu digo pra David, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e entrega sem deixar nada a desejar. Exatamente. A gente é maioria populacional, nós mulheres somos maioria populacional. A gente é maioria nas formações, né? Exatamente. Mas no mercado a gente A sempre gente está ainda naquela tá... situação, naquele cargo e naquele salário mais aquém do que uma posição masculina, né? E mesmo desempenhando ali a mesma função, Às vezes a com gente capacidade até maior, com mais empenho, com mais horas de Isso. trabalho para que aquilo aconteça. Mas, infelizmente, a gente não tá... É uma luta árdua, assim. Mas eu acho que é um cenário que tá mudando, assim, né? Eu acho que com essa nova geração, né, a gente tá conseguindo entender mais, compartilhar desses ensinamentos, como a gente tá fazendo aqui agora, né? Você já tem aí todo um know-how de toda essa sua jornada. Eu tô começando nisso, na verdade, né? Acompanhando muito mais essa troca que a gente tá tendo aqui. E aprendendo de fato com você, que é super importante, não só para mim, mas todas as mulheres que estão aí nos assistindo, para entender, aprender, entender que a gente não precisa disputar e sim compartilhar os conhecimentos, porque juntas sempre seremos muito mais fortes, né? E nos acolher, exatamente isso. Exatamente. E nos acolher, né? E pensar em andar lado a lado, né? Dentro hoje do cenário que você vê também da cultura, você consegue identificar um pouco dessa mudança da atuação do feminino, mesmo que ela seja ainda um pouco tímida? Há muitas mudanças, assim. Muitas mudanças, não só na participação, mas na posição de mulheres e na postura de mulheres. A gente pode... anos 90 era dominado por dançarinas, mulheres de short curtos que dançavam. Sim. Né? Hoje em dia já não é esse cenário mais, né? A gente tem grandes cantoras que cantam música, Lué de Luna, mesmo uma mulher que canta e que compõe músicas para mulheres negras, né? Que são temáticas diferentes do que a gente ouvia. De uma mulher... a gente ainda tem muito, né? Sim. Muita produção nesse sentido. Mas, nesse sentido... pejorativo, né? Sim, nessa objetificação da mulher. Exatamente. Mas a gente também tem um outro cenário de mulheres atuando e cantando as suas causas, né? Sim. Às vezes
Às vezes não, porque é uma situação triste, né? A gente ter que estar nessa luta, ter que, né? Da luta da questão feminina. Mas assim, isso tudo está sendo muito exposto, tudo está sendo discutido. Coisas que a gente não fazia há muito tempo atrás, embora a gente já sofresse as mesmas coisas. E a gente ainda continua sofrendo as mesmas coisas, né? Sim. Mas hoje em dia a gente tem outra posição de questionamento e de luta mesmo, de ocupação de espaços, né? Que é isso que a gente está falando aqui, que a gente tenta, né, fazer com que isso seja uma realidade. E tem uma nova geração também de meninas que tem esse entendimento já bem mais claro, assim, né? Que já cresceu com isso, então eu acho que que isso daqui a alguns anos, isso a gente vai colher frutos disso tudo, com certeza. Nada, não é nada imediato, porque o machismo está aí. A vida toda, a né? vida toda, E hoje, se você pudesse dar um conselho, vamos supor, no caso, eu que estou entrando nessa parte de produção de eventos, se você pudesse me dar algum conselho de toda essa sua jornada, o que você falaria? Eu acho que a formação, e acaba sendo mais do que o fazer cultural, é essa formação. Porque, assim, tem alguns... Eu me deparo com várias pessoas de várias áreas, assim, né? Sim. Mulheres e homens e tal. Que falam assim, mas eu sou artista. Eu não gosto dessa burocracia. Sim. Aí eu sempre falo assim, gente, mas assim, isso aqui na sua profissão... Tem um cara que falou isso pra mim uma vez, assim, na Aldir Blanc, na lei Aldir Blanc. Ele foi se inscrever e ele o tempo todo ficava reclamando que é muito burocrático. Vocês são muito burocráticos. Eu digo, veja, essa é a sua profissão. Você não quer ser artista? Essa sua profissão pode ser... Eu entendo a sua arte, eu entendo o seu processo criativo. Porém, você precisa profissional. Se você quer viver disso... Porque se você continuar achando que você é só artista, você vai pintar quadros, se ele é artista plástico, você vai pintar quadros para sua família. Né? Porque toda profissão tem o lado bom e o lado ruim, né? E a gente precisa entender que isso é uma profissão como outra qualquer. Entre aspas, a gente sabe que a arte, ela é uma... ela processo criativo. É um processo criativo e é um processo que mexe com as nossas sensações, né? Então, não é como qualquer outra coisa técnica que você faça aquilo mecanicamente. Isso precisa de um processo de criação, de um processo de pausa, né? Para isso, mas isso é sua profissão também. Você pode ter uma equipe toda que vá gerir isso, mas isso é um ideal do profissional. Antes disso, você vai ter que ralar muito. Você vai ter que ser seu produtor também, você vai ter que cuidar de coisas até você conseguir gerar essa profissionalização. E essa profissionalização só virá se tiver um entendimento que isso que existe etapas para essa produção, que não é só criação. E até para gerir, para você comandar uma equipe, você precisa ter um entendimento, né? A gente tem alguns casos aí, a própria Anitta, né? Que ela teve essa parte da produtora e depois ela entende, dentro do cenário dela, que ela deu um passo para trás, porque ela achava que ela merecia mais, dava conta de tudo, voltou ali para aquele passo atrás, entendeu o processo e com certeza agora ela consegue gerir as outras pessoas com uma propriedade muito melhor. Então, essa capacidade técnica para ter esse entendimento, até para comandar uma equipe é muito importante, né? Exato, é um mecanismo, né? Precisa de várias frentes. E aí o conselho que eu dou é a formação, gente, assim, né? A gente precisa se capacitar de conhecimento e de técnicas que eu falo da parte administrativa de carreira, para que você consiga tornar aquilo mais... É porque é péssimo dizer isso. Às vezes a gente fala assim, mas as pessoas precisam entender que você é um profissional daquela área, sabe? Que você não tá indo só... Que você trabalha a semana toda em outra profissão, e no final de semana você vai lá cantar, como se fosse um final de semana, como a gente... Um hobby. E eu vou pra... Final de semana eu vou na praia, final de semana eu vou pro Brasil encontrar meus amigos. Não é isso a profissão do artista, não é o final de semana que ele vai ali fazer alguma coisa e depois ele volta pra realidade. Não, aquilo precisa ser a profissão dele. Sim. E para isso ele precisa ter um entendimento de tudo isso que é a cadeia da profissão dele, seja um artista plástico, um músico, um ator, de tudo isso que funciona para que as pessoas também vejam que aquilo ali é uma atividade profissional, né? Para que as pessoas tenham entendimento. Mas isso vai muito além, assim. E a gente precisa de políticas, de fato, políticas públicas para a cultura. Que isso seja uma política mesmo. E isso é o primeiro passo para a profissionalização, né? Porque, assim, todo governo
a verba da cultura é a última que é avaliada. Sim. Porque ainda é tida como entretenimento. Ok, eu entendo que saúde é prioritário. Eu entendo que educação é prioritário. Mas todas as outras Mas áreas, elas dentro da também educação, são. inclusive, Porque a isso é gente saúde pode. também. E dentro da educação, a gente pode, inclusive, estar estimulando essa profissionalização e essa capacitação dessa quantidade de pessoas, E né? são atividades coligadas, né? Elas têm Sim. ligação, Uhum. né? Uma atividade, tanto que as áreas de saúde mental introduzem a arte para Sim. o melhoramento da Depois da saúde. pandemia, a gente teve cada A vez pandemia mais mostrou isso pra certeza gente, né? sobre Todo mundo isso, deu uma né? surtada, gente, na pandemia. Eu digo que ninguém mais é a mesma coisa depois da E pandemia. foi a arte que salvou muita coisa, né? Sim. Isso é um discurso velho, mas é um discurso real. Assim, o acesso que a gente... Os artistas tiveram que penar para pensar como se ganharia E dinheiro, se adaptar, né? E foi um número muito pequeno, que a realidade é totalmente outra, que muita gente não conseguiu, e só era quem estava realmente, que tinha bala na agulha para conseguir gerir sua vida, né? Eu já vi depoimentos de artistas, não vou me lembrar quem é agora, alguém do samba, uma senhora, mas era que ela dizia assim, eu não consigo fazer live, eu não consigo ter live patrocinada. Porque as pessoas querem saber quantos seguidores eu tenho. Eu não sou dessa geração de seguidores. Eu tenho meu trabalho, né? Uhum. E isso é uma limitação. Imagina, é um artista de renome nacional, que eu não consigo, de fato, me lembrar agora quem era. Mas ela tem essa dificuldade. Imagina, gente, um artista numa cidade que não tem a proporção que ela tinha, assim, né? Com certeza. Em números bem menores. Então, assim, foi um cenário muito triste, mas foi também o que salvou muita gente. Então, tá tudo correlacionado. A educação precisa ter um entendimento que cultura é nossa identidade, gente. Não é só, né? É tudo que tá ligado a gente, assim. Se uma região do país predomina o sertanejo, se outra predomina o rock, se o Nordeste predomina o forró, isso é a nossa identidade cultural. Sim. Né? Isso não tá só... Isso tá ligado à nossa vivência diária, né? O que se é produzido culturalmente é uma realidade daquela região, daquele país, daquele estado, né? Então, isso tudo tá ligado. A educação tá, a saúde tá, né? E as pessoas precisam ter esse entendimento. E essa valorização também. Isso não é só, assim, não é só uma luta do artista, ele precisa de uma governança que entenda isso. Porque, como eu disse, assim, a verba da cultura é sempre a menor. Mas ela precisa ter uma verba. Ela não pode ser descartada a qualquer hora, porque são pessoas e são profissões, né? E é um gerador de renda. Então, precisa ter esse entendimento. A gente precisa, sim, de políticas públicas que entenda o valor social, cultural e econômico que a profissão das artes da cultura tem, né? Trazem, né? Isso, exatamente. Eu queria lhe agradecer. Essa troca foi maravilhosa. Eu queria que você deixasse suas redes sociais, falasse quais são os seus próximos projetos, para que o pessoal possa lhe acompanhar e aprender cada vez mais com você. Pronto, vamos lá. Eu tenho Instagram, mas eu não sou uma pessoa ativa nas redes sociais. Mas é @ElmaSSantos. Certo. Eu tenho, assim, eu estou numa gestão pública, que é uma coisa que eu gosto muito, assim, porque é isso que eu tô falando, né? Sim. Se eu tô trabalhando, se eu quero que... eu gosto muito disso que eu faço, né? Eu gosto muito mesmo. Eu acho que isso é o que incentiva a gente a se dedicar à nossa profissão, né? A gente gostar daquilo que a gente faz. Sim. E nem todo tempo é gostar, tá, gente? Assim, né? Porque eu gosto, tudo é lindo, tô indo trabalhar hoje. E as flores e os passarinhos Todos os cantando. dias eu estou feliz. Não é porque a gente tem dificuldades, nas relações pessoais, a gente tem dificuldade do trabalho mesmo, né? Isso em qualquer área, não tô só falando da minha. Mas uma coisa muito importante que eu sempre quis trabalhar em gestão pública, né? De pensar a política cultural mesmo. E eu tive essa oportunidade de ir para São Cristóvão e trabalhar num lugar que tinha esse entendimento também, né? De valorização disso. Então, é um trabalho que era muito prazeroso para mim, porque eu estava trabalhando com o que eu acreditava, como eu acho que deve ser feito, estava sendo executado, né? Sim. E eu fiquei esses 8 anos lá, porque eu estou lá, eu não sou funcionária pública concursada, eu estou lá naquele cargo que deve acabar esse ano, então, né? E aí, eu como trabalhadora da cultura, uma lutadora, eu penso nessas atividades de formação. Eu penso em fazer outras coisas que a gente consiga se fortalecer, porque não é fortalecimento meu, é um fortalecimento de uma cadeia. E se a gente
foca nisso, incentiva isso e mostra que essa é uma possibilidade, as coisas, todo mundo, né? Tem a ganhar, né? Essa energia flui ali com todo mundo e isso acontece. Uhum. A gente tá vivendo um ano, tipo, a gente tem uma lei que é um programa, na verdade, que Sim. é o programa a PENAB, que é a Aldir Blanc, né, que ela tá voltando como um programa. Uhum. E o governo amarrou isso bem bacana, assim, que é de formar mesmo um sistema como é o sistema, como foi criado o sistema do SUS, o Sistema Nacional de Cultura e Sim. Educação do SUS. Então, é uma produção. Ele fez esse ganho dos municípios receberem essa verba, mas para isso eles precisam criar os seus sistemas municipais e estaduais de cultura. Uhum. Então, eu acho isso muito positivo. Uhum. A gente está trabalhando isso lá, é um estudo, porque tava tudo parado, né? Como a gente viu no nosso cenário, então isso está sendo retomado. E eu espero que isso ganhe força e que se perpetue. É porque política ela é muito estável, né? É verdade. São oscilações de poderes e de perfis diferentes. Sim. Então, eu espero que isso consiga se fortalecer, que essa nova geração veja isso também de novo, isso como uma política pública. E eu quero fazer, eu vou continuar no jornalismo, espero, mas eu quero mesmo prevalecer na área cultural, Na área assim. cultural. E eu penso em fazer coisas voltadas para essa área mesmo da profissionalização, assim, pensar em programas, pensar em eventos, pensar em realização de eventos que capacite a gente, que profissionalize mais ainda essa cadeia produtiva que a gente tem, que é maravilhosa em todas as áreas, assim, a gente não deixa nada a desejar para ninguém. Que bom, que bom. Então, você que nos acompanhou até agora, a gente está fazendo esse momento especial, né, de março com as mulheres. Espero que vocês gostem e que vocês continuem nos acompanhando. Os próximos episódios volta a David a fazer as apresentações do podcast. Você foi ótima, mas sempre viu? como uma figura feminina. Muito obrigado. Passou rapidinho, eu adorei. É verdade. Obrigado pela essa oportunidade também de estar aqui aprendendo com você. Né? Essa troca foi ótima. Meu primeiro episódio, quem sabe não vem outros, né? Então, muito obrigada e até a próxima.